Gente, eu quero ler aqui hoje um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Provavelmente é um texto que você conhece, é um texto que você já leu. Isaías, o profeta, no capítulo 40, eu vou ler do verso 28 até o verso 31, quando o profeta, falando em nome de Deus com a nação de Israel, o profeta diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele nem se cansa, nem se fadiga? O meu Deus, o teu Deus, o Deus a quem nós servimos, Ele não se cansa, Ele não fica fatigado. É isso que o profeta está dizendo. E aí diz mais o profeta no verso ainda 28, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Por mais que existam sábios, por mais que existam homens inteligentes, por mais que existam homens fora da curva na sua manifestação de inteligência, diante de Deus não existe ninguém que consegue esquadrinhar o entendimento de Deus. E aí no verso 29 ele fala assim: esse Deus, Ele faz forte ao cansado, Ele dá força àquele que é cansado, e Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. E aí ele diz assim no 30, os jovens que para nós, que já passamos da idade de ser jovens, e para nós que vamos envelhecendo, e você não precisa nem envelhecer para entender isso, essa complexidade do homem, mas o jovem que por natureza, ele sempre tem força, ele sempre tem energia, ele sempre tem disposição. O profeta diz assim, que os jovens, eles se cansam, e os moços de exaustos caem. E aí vem a promessa do profeta Isaías, falando em nome de Deus para a nação de Israel: mas os que esperam no Senhor, eles renovam, melhor dizendo, as suas forças, e eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e eles não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como as águias, um voo alto. Eles correm e eles não se cansam. Eles caminham e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. E hoje, o meu coração ele se inclinou a falar com você um pouquinho nessa noite sobre esse Deus incansável, que deseja fazer de mim e de você alguém incansável também. E eu coloquei esse título na mensagem: o Deus que não se cansa é o Deus que nos faz incansáveis. E pensando nisto, o nosso caminhar, a nossa existência debaixo do sol, como diz o escritor Salomão no livro de Eclesiastes, Salomão diz assim que o nosso viver embaixo de sol, ele era cheio de vaidades. E pegando o gancho e usando essa frase de Salomão, o nosso viver debaixo do sol, a gente tem que lidar com muitas situações. Na nossa vida, na nossa história, nós lidamos com muitas situações das mais diversas possíveis. E essas situações, algumas delas, elas parecem carregar esse poder, elas parecem carregar essa força de nos tornar pessoas que se cansam. As situações nos cansam. E o problema não é que seja simplesmente um cansaço físico, porque o cansaço físico, uma noite que você dorme bem dormida, ela resolve, ela cura você, ela renova você para o dia seguinte. Mas existem situações que o cansaço
não é o cansaço do corpo, não é o cansaço da dor nas pernas, nos braços, nas costas, mas a dor é a dor na alma. E esse cansaço na alma, essa canseira no espírito, essa canseira no ser, ela pode acontecer por muitas razões que nós vivenciamos. Quando a gente olha para o texto do profeta Isaías, e se nós lermos o capítulo todo do profeta Isaías, o capítulo 40, nós vamos perceber aqui que o contexto aqui deste enfado, desta canseira, deste desânimo na alma, tinha uma razão. A razão era o cativeiro, a razão era o exílio. E o cansaço ele é tão claro neste capítulo 40, que no verso 27 do capítulo 40, que foi um verso que eu não li agora no início, o profeta Isaías diz que ele fala como se o Senhor estivesse falando, ele fala como sendo a boca de Deus e o recado para a nação, e o profeta Isaías diz assim: por que pois dizes, ó Jacó? Por que fala assim, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Então a sensação aqui, o sentimento aqui da nação de Israel, da nação de Jacó aqui, que representa a nação, é um sentimento de cansaço total, completo e absoluto na alma. E a razão para este cansaço, a razão para isso, é porque eles estavam longe da sua terra natal. E aí eu me lembro do Salmo 137, do verso 1 até o verso 6, quando no Salmo 137, do verso 1 ao verso 6, nos é dito o seguinte, quando o salmista ele escreve, e na minha Bíblia inclusive tem um título, Saudade da Pátria, ele diz assim, o salmista: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e nós chorávamos, lembrando-nos de Sião, da nossa terra. E eles dizem assim: nos salgueiros que havia lá, ou que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, ou seja, os babilônios, os inimigos da nação, eles nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E aí o profeta, aqui o salmista, melhor dizendo, ele fala assim: como, porém, haveríamos de entoar o canto ao Senhor em terra estranha? E aí ele diz assim: olha como é profundo esse cansaço de alma, nesse contexto do profeta Isaías, do capítulo 40, dos nossos irmãos de Israel, da nação de Deus, do povo de Deus, agora cativo, exilado por conta das ações, por conta das desobediências, ou da desobediência em relação a Deus, porque eles começaram a servir outros deuses, que Deus disse para eles, lá quando Moisés sai do Egito com o povo: vou colocá-los numa terra que mana leite e mel, mas eu quero dizer para vocês que vocês não se tornem iguais aos moradores daquela terra, porque eu estou os tirando de lá por conta do pecado deles, e eu não quero que vocês façam como eles fazem, que vocês sirvam apenas a mim, que vocês não adorem os deuses que eles adoram, os deuses estranhos. E por conta disso, para resumir a história, eles fizeram tudo, absolutamente tudo que Deus disse para que eles não fizessem, e aí por conta disso, eles trouxeram para si mesmos o castigo de Deus, o castigo que Deus os levou à Babilônia, os entregou à mão dos inimigos, e eles ficaram no cativeiro de Babilônia durante um período de 70 anos, e agora nesse salmo, ele diz exatamente isso, que o coração deles era um coração saudoso, a alma deles era uma alma cansada, porque eles sentiam saudade da terra deles. E aí no versículo 5, o salmista fala assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém,
que se resseque a minha mão direita. E o 6 ele fala: apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Portanto, o sentimento aqui desse cansaço na alma é por conta dessa canseira na alma, por essa saudade de tudo aquilo que eles tinham, do Deus presente, do Deus abençoador, mas que por um descuido deles, por uma iniciativa deles, agora eles estão no cativeiro. E este cansaço, meus irmãos, esse cansaço ele desencadeia, muitas vezes, alguns processos dentro da gente. O primeiro processo que é desencadeado dentro de nós, quando existe esse cansaço em nossa alma, esse cansaço dentro do nosso ser, é que talvez o primeiro processo seja um afastamento de Deus. Por conta de situações que eu dizia no início, vividas, existentes debaixo do sol, como diz Salomão, e aí muitos deixam de orar, muitos deixam de buscar a Deus na oração, muitos deixam de buscar a Deus na leitura da palavra, muitos deixam de congregar, muitos deixam de ter comunhão, de estar com alguém que vai ter uma palavra temperada para abençoá-los. Em segundo lugar, um outro processo que nós vemos que numa situação de cansaço de alma, ele pode ser desencadeado, alguns se revoltam contra Deus, alguns gritam numa voz contra Deus de revolta, e contra tudo, e contra todas as coisas que trazem a lembrança para eles Deus. Ou seja, então eles gritam com todas as forças, contra Deus, e contra tudo e contra todos que amam a Deus. Um outro processo, e aqui antes de falar do terceiro processo, o motivo desse grito, o motivo dessa revolta, o motivo dessa manifestação contra Deus, é porque na mente das pessoas que assim passam, que enfrentam esse cansaço, eles acham que Deus os abandonou, que Deus os entregou ao sofrimento, mas que o sofrimento que eles estão passando, eles não poderiam estar passando, eles não deveriam estar passando, eles não conseguem fazer uma análise, uma reflexão, eles não conseguem sintetizar dentro de si mesmo, ou discernir dentro de si mesmo, que a razão talvez para o sofrimento é um ensinamento que Deus está querendo nos dar, está querendo dar a ele no caso, e é um aprendizado para que ele saia, e ele saia muito melhor. Em terceiro lugar, um terceiro processo aqui, e esse eu acho muito complicado, porque algumas pessoas então eles começam a pensar assim: será que Deus tem tanta capacidade mesmo? Será que esse Deus ele é todo poderoso mesmo? Será que Deus ele pode fazer mesmo? Será que tudo que nós realmente ouvimos falar de Deus, alguém que nos ensinou sobre Deus, será que tudo isso é verdade? E esse talvez seja o processo, o sentimento que ganhou vida dentro desses irmãos exilados lá na Babilônia. Por isso que eu me refiro a essa questão desse processo da dúvida a respeito do livramento de Deus. Porque você que está me ouvindo, você que está me vendo hoje aqui, nessa terça-feira, dia 24 de novembro, talvez você está me vendo muito lá para frente, talvez você está me vendo num outro horário, num outro ano, num outro dia, mas talvez você que está me olhando, você possa pensar assim, e eu digo para você, você não viva um exílio literal. Muito embora você não viva um exílio preso em um outro país, longe da tua terra, mas você viva dentro de você um exílio na alma, um exílio no ser, um exílio no coração, por conta das grandes dificuldades que surgiram no seu dia a dia, por conta do problema que se avolumou, os problemas se avolumaram, e você se sente totalmente distante de Deus. E tudo isso, gente, cansa o corpo, tudo isso cansa a cabeça, tudo isso cansa a alma, tudo isso, e eu me refiro a tudo isso, problemas, cansa o coração, cansa a mente. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, o Deus que eu sirvo, o Deus que é o meu Deus, que é o teu Deus também, é o Deus que nos permite olhar para Ele com certeza na alma, com certeza no coração,
com convicção na alma, com convicção no ser, e bater no peito, sem nenhum sentimento de arrogância, de prepotência, mas dizer pela fé, que é uma fé que é viva dentro de nós, por meio de Jesus, por meio da misericórdia de Jesus, por meio da graça de Jesus, que Deus é o Deus que me faz incansável e pode tornar cada um de nós incansável, mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as batalhas e mesmo diante de todo o cansaço que insiste em morar dentro do nosso coração. Agora, como que eu e você podemos carregar essa convicção de que o nosso Deus nos faz incansáveis, mesmo diante de tudo que provoca dentro de nós esse sentimento de cansaço na alma? Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira razão que eu aponto para isso é quando a gente olha para Deus, quando eu e você nós vemos Deus manifestando ao homem o consolo nos momentos de crise, nos momentos dificultosos, nos momentos de dificuldade. A primeira prova disso, a primeira razão disso, o primeiro porquê de eu acreditar que Deus é o Deus que me torna incansável diante de toda a luta é essa. Isso está no versículo de número 1 do capítulo 40. Eu disse para você que a gente olhando para o livro de Isaías, o profeta, essa profecia de Isaías, e lendo esse capítulo a gente descobre que o problema desse cansaço todo é essa separação de Jerusalém, o exílio que o povo estava passando. E o texto no capítulo 1, no versículo 1 desse capítulo, diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A grande verdade é que existe um povo no mundo, esse povo aqui é o povo de Deus. A grande verdade é que esse povo de Deus, ele é um povo que passa dificuldades. Quem disse para você, como o pastor Ivaldo costuma dizer, quem pregou a você que o crente em Jesus, que o servo de Deus, que o povo de Deus, que a nação de Deus não enfrenta dificuldades? E aqui nós vemos um povo vivendo dificuldades, vivendo grandes problemas. Esse povo tem que lidar com as consequências dos erros, o povo que errou, o povo que falhou, o povo que desobedeceu, e agora eles têm que lidar com esse erro, lidar com essa situação. Mas também é verdade que esse Deus que tem uma nação, que tem um povo aqui na terra que é chamado o povo dele, esse Deus, ele olha para esse povo, e mesmo que esse povo errou, mesmo que esse povo falhou, mesmo que esse povo o decepcionou, porque assim nós o fazemos o tempo inteiro com o nosso Deus, ele é um Deus que ele carrega no coração dele o desejo e a vontade de que o povo dele seja consolado. Como eu disse aqui, o contexto aqui é o pecado do povo de Deus, pois essa foi a razão deles terem ter sido levados para o cativeiro. E talvez você diga assim: pastor, o meu contexto aqui não é um contexto de cativeiro, como eu disse, não é um contexto de cativeiro literal. Talvez você diga assim: mas o meu contexto não é nem de desobediência deliberada. Talvez aqui o contexto você não está nem indo contra Deus, peitando Deus, você não está nem desejando não caminhar com Deus. Tudo isso que Ele te pede você está querendo fazer, mas mesmo assim, diante de todas as dificuldades, mesmo assim, diante de todos os problemas, você sente dentro de você o cansaço frente aos conflitos, o cansaço frente à grande dor que chega, se instala, não pede licença, vai chegando, e o cansaço na alma e no ser, ele se torna real dentro de você. A verdade, acontece isso por uma razão simples: porque você é gente, porque você respira, porque você é homem, porque você é uma mulher, porque você é um habitante desse planeta, porque você foi gerado no ventre da sua mãe e você nasceu para este mundo, vive neste mundo. E quando eu digo esse mundo, eu não estou dizendo vivendo no pecado, eu digo no mundo, no planeta Terra, e você vive aqui, só que você passa por todas essas dificuldades, e talvez o conflito não seja um conflito na alma porque você desobedeceu, não é o conflito porque é real, o conflito é porque a palavra de Jesus, ela é verdadeira, o
conflito é porque Jesus disse assim que no mundo nós teríamos aflições. Mas mesmo olhando para esse contexto, mesmo olhando para tudo isso, eu estou aqui dizendo para você em nome do Senhor Jesus, esse Deus que eu sirvo e esse Deus que você também serve, é o Deus que deseja sim que você seja forte, é o Deus que deseja multiplicar as forças em você, é o Deus que deseja multiplicar as forças em mim, em você, em nós, e é o Deus que deseja nos consolar. Consolai o meu povo, diz o Senhor, é isso que diz o texto aqui, consolo diante daquilo que nos aflige, consolo diante daquilo que nos machuca, consolo diante daquilo que nos faz muitas vezes pensar que nós somos derrotados, o que nós não somos, é o consolo do Senhor, consolo, então eu só consigo entender que o Deus que é incansável, que o Deus que não dorme, que o Deus que não cochila, como diz o salmista no Salmo 121, que o Deus que não dormita, o Deus que sempre está atento, que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída, esse Deus é o mesmo Deus que quer te fazer forte frente a todas as batalhas da tua vida, é o Deus que quer te fazer forte diante de todo o problema que pode surgir para você. Uma segunda lição que eu e você podemos carregar a convicção de saber, a certeza que Deus ele nos deseja ver fortes, e nos fazer fortes, melhor dizendo, é quando nós vemos um Deus falando ao coração do homem, e Deus animando esse homem, Deus falando ao coração do seu povo, e Deus animando o seu povo. Versículo 2 do profeta Isaías, no capítulo 40, diz exatamente isso: fala ao coração de Jerusalém, fala ao coração de Jerusalém, e bradai-lhe, não é um murmúrio, é um grito, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos o Senhor por todos os seus pecados. O que me chama a atenção aqui é o que é dito no texto, é o seguinte: falai ao coração de Jerusalém, falai ao coração dos homens de Jerusalém. E quando a gente olha o texto de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, que é um texto que você conhece muito bem, que diz assim: sobre tudo, aquilo que é de suma importância, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É isso que diz o texto em Provérbios, porque dele procedem todas as saídas, todas as fontes da vida. Deus deseja nos fazer forte, e Deus deseja nos fazer forte com uma fala, com uma voz no nosso coração que procedem todas as saídas da vida, todas as fontes de vida. E Deus está dizendo, Deus ele quer nos levantar, Deus quer levantar você, Deus quer te fazer forte, Deus quer te fazer incansável, Deus deseja trazer a cura, mas Deus deseja que isso entre no teu coração como um selo divino, como uma palavra de poder, como uma palavra de vitória sobre a tua vida. A cura do cansaço, a cura da prostração que nos invadiu por conta de uma dificuldade, ela só aconteceu e ela só pode acontecer quando ela entra no nosso coração. Quando nós tomamos posse do nosso coração, quando nós deixamos ser flechados por Deus, por esse poder, ser tocados por Deus, por esse poder. Pode ser também que o cativeiro que você acabou encontrando, que você acabou tendo que enfrentar, tenha uma razão que você está no cárcere. Pode ser também que esse sentimento que você tem de fraqueza é por conta disso, de um cativeiro que você não causou, de um cativeiro que você não procurou, mas o cativeiro te atingiu. Você sente aqui a alma presa, você sente aqui o coração pequeno, você sente aqui você tão sem nenhuma força. No caso específico aqui, como eu disse, toda a angústia que existia aqui, toda a angústia que provocava um cansaço gigante aqui na alma da nação, era o cativeiro. E pode ser então que
A cura que você precisa é a cura, é a liberação desse cárcere, como diz o salmista no Salmo 42, eu não marquei esse texto, mas o salmista no Salmo 142, no último versículo do Salmo 142, o salmista fala uma coisa interessante, deixa eu achar esse texto aqui, no 142, ele fala sobre essa questão dessa oração que o salmista fazia, ele fala assim, no verso 7, tira a minha alma do cárcere, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres bem. Ou seja, às vezes o sentimento que nós temos é dessa alma no cárcere, aprisionada, isso causa cansaço em nossa vida, isso causa cansaço dentro de nós. A saudade da terra natal, por conta desse castigo recebido, em consequência do pecado, era o que produzia tudo isso. Mas mesmo assim, a voz de Deus no coração é para animá-los, é para trazer esperança a eles. Pastor, como que eu sei que Deus ele pode me tornar incansável? O Deus que não se cansa. É quando eu olho para Deus e eu descubro que Ele tem um desejo de me consolar diante de tantas coisas que eu enfrento, que você enfrenta, de tanta luta que você passa, de tanta dor que você já teve que conviver. Uma outra coisa é quando eu tenho a certeza que Deus ele quer produzir no meu coração, falar ao meu coração e trazer para o meu coração um ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé dentro do meu coração para eu olhar na frente e saber que Deus é o Deus que está comigo. E o texto diz no verso 2 aqui, bradai-lhe, que já é fim do tempo da milícia. A iniquidade deste povo já está perdoada e eles já receberam em dobro das mãos por conta dos seus pecados. Eu estava lendo esse versículo agora, que eu li um comentário uma vez a respeito desse capítulo 40, que ele diz assim que o penitente, ou seja, o pecador, e mais especificamente nesse texto, ele reconhece que tudo aquilo que Deus tinha dado a eles como um castigo, como uma punição, como um ensinamento, ainda era pouco diante do grande pecado que eles haviam cometido. Mas por outro lado, o Deus que estava efetivando, o Deus que estava cumprindo esse castigo, esta lição, esse ensinamento, esse Deus ele se sentia como se ele estivesse dando muita coisa em dobro diante dos pecados deles, tinha dado em dobro aquilo que era muito acima deles, porque o Deus é um Deus de amor. Mas quando a gente olha para a Escritura Sagrada e nós vemos a maior dádiva que Deus deu ao homem, que foi o Filho dele morrer na cruz por nós, esse preço, essa dádiva, essa entrega é muito superior a tudo aquilo que na verdade nós fizemos. Nós pecamos e Deus cobriu em todo o nosso pecado, Deus deu tudo por nós, Deus tudo, Deus entregou tudo por nós. Ou seja, ainda que eu como um penitente eu reconheça, ainda que o castigo, ainda que a lição que eu recebi de Deus, ela seja uma lição que na verdade é pouco diante do meu grande pecado, e ainda que Deus olhando do lado de cá, Ele diga assim, não é muita coisa para o meu filho, mas só que a entrega dele por nós supera qualquer lição que Deus possa nos dar. Talvez você não entenda, talvez você não consiga entender isso, mas o amor de Deus por você é algo extremamente valioso, grandioso demais. O que Deus estava falando aqui, literalmente nesse verso que eu li, que o povo já tinha passado por tudo o que tinha que passar e agora estava chegando o tempo da restauração, o tempo da cura, o tempo da solução de tudo, a servidão do cativeiro, aquilo que aprisionava a alma deles, aquilo que fazia o cansaço ser uma realidade dentro deles, havia chegado ao final. O que Deus queria, quando a gente olha para esse verso 2, que eles entendessem que Deus não desejava mais vê-los prostrados e sem força alguma, com o castigo que eles tiveram que enfrentar e contra as consequências que eles tiveram que vivenciar por conta do pecado deles.
O que Deus queria é que eles ouvissem a todo custo. E o que me chama a atenção nesse texto é exatamente isso. Não existe aqui uma ordem para o murmúrio, fale baixinho para que ninguém ouça. Não, o verso 2, a ordem é para bradar, é um grito para ser ouvido por todos, mesmo aqueles que estão mais distantes, aqueles que não estão ouvindo, porque que não teriam como ouvir se nós falássemos baixo. Se Deus tivesse falado assim, murmurem só, é um murmúrio, melhor dizendo, apenas, não, é um grito, porque aquele que está lá longe, ele possa ouvir. Não é um murmúrio, mas é um grande grito, é um brado, é um grito, e essa voz de Deus ao coração do povo, esse grito de Deus, esse brado de Deus que tinha chegado o fim de todo o sofrimento, era para silenciar todo desânimo, todo medo e toda a angústia e todo o temor que eles tinham diante de Deus. Era um grito de cura, era um grito de salvação. Você vê no verso que eu já citei aqui, o verso 27 do capítulo 40, porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus, como se Deus não estivesse ouvindo. Quando Deus fala ao nosso coração, a fala de Deus é que Ele deseja que eu e você, nós nos tornemos incansáveis diante das lutas. Quando Deus fala no nosso coração, é porque Ele é um Deus que não se cansa, e como Ele não se cansa, que Ele é todo poderoso, é o Deus que quer fortalecer o cansado. Lembra de Mateus no capítulo 11, do verso 28 em diante? Quando Jesus também fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. É esse descanso de alma e ao mesmo tempo nessa quietude de alma, o que Deus deseja é nos fazer fortes. Não é isso que diz o verso 28? Não sabes, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Vocês não sabem que vocês têm a favor de vocês um Deus que é todo poderoso, um Deus que não dá para esquadrinhar o seu entendimento, que é isso que diz o final desse verso. Um Deus que não tem como nós, com as nossas palavras humanas, com as vozes humanas, pensar ou falar com as palavras humanas tudo que esse Deus é. Aquilo que Paulo fala, existem tantas vozes no mundo, quando ele escreve aos Coríntios, muitas vozes no mundo, mas ainda que todas as vozes do mundo digam alguma coisa a respeito de Deus, não exista como nós descrevermos quem é esse Deus e o poder que esse Deus tem. Em último lugar, em terceiro lugar, eu e você podemos sim carregar essa convicção dentro do nosso coração de que Deus nos faz incansáveis diante de tudo que provoca o cansaço na nossa alma. Quando nós vemos Deus deixando claro uma coisa para a nação de Israel nesse texto, nessa passagem do capítulo 40, que as lutas e as guerras, elas não são para sempre. Lutas e guerras, elas têm um prazo para terminar. O texto no verso ainda 2 fala assim, bradai no coração, falai ao coração de Jerusalém, bradai no que é findo o tempo da sua milícia. Acabou a sua guerra. A sua iniquidade está perdoada. Os seus pecados e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados, terminou, acabou. Nação de Israel, vocês que estão lembrando de Jerusalém, vocês que lá diante dos rios da Babilônia, com a alma cansada, com a alma enfadada, com a alma se sentindo distante de Deus, acabou todo esse processo. Deus está olhando para você e está dizendo, acabou esse processo. Quando a gente olha para Jó, no capítulo 7, no verso 1, Jó faz uma afirmação que a vida humana, ela é construída em meio de tantas guerras. Jó diz assim, não é penosa a vida do homem sobre a terra?
Agora, se a vida humana por si só, ela é penosa, a vida humana por si só, ela traz todo esse peso, toda essa angústia, a vida cristã, a vida com Deus, a caminhada com Cristo, muito mais, guerras e guerras, lutas e lutas, dificuldades e dificuldades, mas Deus Ele deseja mesmo, Deus gostaria que a gente olhasse para tudo isso, não deixando que tudo isso nos fizesse sucumbir diante de nós a esperança. A esperança não pode sucumbir diante disto. Eu também estou me lembrando aqui agora falando com você, quando naquele encontro de Jesus com Pedro, quando ele ficou orando no monte, os discípulos estavam indo para o outro lado da margem, o mar começou a empolar-se, começou a vir um vento rígido contra o barco, e eles ficaram com medo, e Jesus olhou e viu eles em dificuldade, e Jesus desce do monte e vai andando sobre as águas. Quando eles observam Jesus, eles dizem assim: puxa, é um fantasma, e Jesus fala: não temas, não é um fantasma, sou eu. E Pedro diz assim: então se é o Senhor, mande eu ir até o Senhor, andando sobre as águas. E Jesus fala: vem Pedro, vem. E Pedro desce do barco, e ele começa a andar, só que quando ele repara na força do vento, ele afunda. A verdade é que diante das lutas, diante das guerras em nossa vida cristã, o nosso Deus, Ele não deseja que a gente deixe a esperança, a fé e o amor a Deus e a confiança em Deus sucumbirem diante da dificuldade. Pelo contrário, a mensagem aqui nesse versículo aqui, no capítulo 40, no verso 2, a primeira mensagem é: os dias de aflição terminaram. A aflição terminou, chegou ao fim, nada é para sempre. Um conceito de luta e de guerra não vai ser para sempre. Conceito não, uma verdade de luta e guerra não será para sempre. Em segundo lugar, a servidão chegou ao fim. O grito aqui de bradai-lhe, não é um murmúrio, é um grito, é: a guerra acabou, ela está concluída, a causa da aflição está removida. O que o Espírito Santo fala no nosso coração é: a guerra acabou, a aflição está removida. Esse grito aqui, esse grito abençoador, é um grito de uma voz que clama no deserto, que é o verso 3 e o verso 4, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. E aí ele diz mais: todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso ele será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Esse grito, esse brado, essa voz é a garantia de que tudo que nos causa mal, tudo que nos provoca o desequilíbrio em nossa alma será removido, será ratificado. E esse modo de Deus retificar, eu não sei se eu disse ratificado ou retificado, mas o certo é retificado, será tirado, será eliminado, e será retificado, sabe por quê? Porque quem dá a ordem e o brado, ou a ordem e o brado, é uma ordem e um brado de Deus, que não deseja ver você prostrado, ainda que a prostração e o cansaço na alma, ele seja uma realidade por nossa responsabilidade, ainda que seja eu e você que provocamos todo esse cansaço na alma. O Deus a quem nós servimos é o Deus que está bradando: olha, a voz do que clama no deserto. É isso que diz o texto: preparai o caminho. E o texto diz exatamente isso que eu quero te chamar a tua atenção, ó. Preparai o caminho do Senhor. O que Deus está desejando com esse preparai o caminho é que nem eu, nem você, a gente possa servir
servir de obstáculo, a gente possa servir de impedimento para que o poder de Deus, para que a glória de Deus, para que a ação de Deus seja sobre as nossas vidas, para que esse Deus, que Ele multiplica as forças ao que não tem nenhuma força, que Ele é o Deus que faz forte o cansado, Ele possa ter um caminho aberto para agir sobre a tua vida. Preparai o caminho, preparai o teu coração, abra o teu coração, abra a tua mente, escute, ouça a voz do Senhor falando no teu coração. E a promessa no texto, no verso seguinte, no próximo verso, a promessa é o seguinte no verso 5, que diz assim, que a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará. O Senhor vai manifestar a glória dele, toda a carne o verá, e o verá por uma razão simples, porque foi a boca do Senhor quem disse. A minha conclusão, gente, é que quando a gente olha com atenção para esse capítulo 40 do profeta Isaías, a gente descobre que existe um Deus, que nós temos este Deus, e que existe da parte desse Deus uma ordem clara, o que existe da parte de Deus uma repreensão, para que eu e você, para que nós tiremos de dentro de nós todos os temores, todo o desânimo, porque o Deus que fala com o profeta, o Deus que fala com a nação, é o Deus que Ele tem o desejo de fazer silenciar dentro de mim e dentro de você todo medo, todo temor e todo cansaço. Ele quer silenciar todo esse cansaço por uma razão muito simples, porque Ele é o Deus que é incansável, o nosso general de guerra, mas que é o Deus que deseja que você também e eu, que nós possamos ser incansáveis. É o desejo de Deus. Deus deseja que nós nos posicionemos dessa forma. E eu termino lendo o texto que eu li no início, para você ficar no teu coração. Não sabes, não ouviste, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, pelo contrário, Ele faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam, e eles caminham e não sentem nenhuma fadiga, porque o Deus, que é o Criador de todo o universo, é o Deus que fortalece a nação, o povo de Israel, o povo dele, fortalece a mim e a você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Deus te faça forte, não só hoje, mas sempre, para a honra e para a glória do nome dEle. Mas você decidiu tão longe ficar, por caminhos tortos, se deixar levar. O amor de Deus te chama, você precisa entender que sem Deus não há como viver. Então volta, vem correndo, seus braços estão sempre abertos a te esperar. Teu lugar sempre esteve aqui, o amor do Pai te acolherá. Então volta, vem correndo para os braços do Pai, para os braços do Pai.